Bom, pessoal, aqui nós temos um exemplar, aquilo como nós conhecemos como fotografia após a morte. Então é possível ver aí o patriarca da família e todos os filhos aí ao redor do patriarca. Isso era muito comum no século XIX, esse tipo de fotografia. Por quê? Porque podia ser uma recordação, né, para os familiares. Também era o advento da fotografia, né? E também pela questão do crescimento vegetativo da população, né? Então, se a gente lembrar que nos anos 20, por exemplo, a expectativa da vida da população era de 30 anos, 20 anos, né? A fotografia também era cara, então você tirava só em algumas ocasiões. E uma dessas ocasiões chamadas especiais, que aconteciam muito aqui em São Paulo, no Nordeste do Brasil, né, nos interiores, seria essa fotografia com o morto, que era uma recordação. E além de tudo, era uma maneira de representar aí o camarada após a morte. Então, como nós tínhamos uma baixa expectativa de vida, né? As pessoas morriam com 30, 40 anos, não como 70, 80 como é hoje, na média, né? Então você guardava essa recordação, né? E não era todo momento que você tirava a fotografia. Então isso aqui também mostra, pessoal, um período histórico onde você não tinha medo de mostrar a morte e nem de vivenciar a morte. Com o tempo, a gente chama de o corvo desaparece e mostra-se a cegonha. Ou seja, o nascimento ele começa a aparecer e a morte passa a ser escondida. No passado era o contrário. O nascimento era escondido, né, que era a cegonha, e o corvo ele ficava sempre à mostra. O corvo aí no caso seria a própria morte. Então é um contexto histórico, apesar de parecer estranho essas fotografias mortuárias aí, né, com o defunto lá no presente, com as pessoas vivas, né, e com o defunto no caixão. Ela é de um tempo onde a morte era mais vivenciada, a morte era mais vivida, né? Então esse aqui é um dos poucos exemplares que sobraram aí em cemitérios, né, de São Paulo, com a fotografia pós-mortem aí, né, marcada no túmulo aqui, né? É um túmulo capela que nós temos aqui, né? Chamado túmulo capela. E como curiosidade, aqui no cemitério da Consolação é essa fotografia que é pós-morte, ou seja, toda aquela foto que é tirada depois do camarada morto é chamada fotografia pós-morte. Alguns colocam post-mortem, que é a do inglês, né? E então era um tempo que as pessoas ficavam, né, 30 dias ao lado do enfermo, né? Hoje em dia não, hoje em dia o enfermo vai para o hospital, fica lá sozinho, solitário, e lá ele morre, né, solitário também, numa cama de hospital. Aqui existia o leito de morte, onde as pessoas ficavam vivenciando a morte através do morto. Pessoal, comentem o que vocês acharam dessa fotografia e se inscrevam no canal e compartilhem. Obrigado.